Ok. Bom, então, bom, primeiro, uma boa noite a cada um, a cada uma que está participando, né? Então, boa noite para Miriam, para o Zelito, para o Luciano, para o Guilherme, para a Cassi, para o Francisco, para a Tatiana, ou a Tati, que ainda não estamos te vendo, viu, Tati? E a Bernadette ainda não acabou de entrar ainda. Tem o Luiz ali também, ó, com a Cassi. Ah, Luísa, a Bernadette está no escuro. Ah, Boa noite. boa noite. Boa noite, Bernadette. Boa noite. Bom, a Tatiana está dizendo que hoje não vai conseguir abrir a câmera. Bom, eu não vi o Luiz Antônio lá. Boa noite, Luiz Antônio, para você também. Faz tempo que não nos vemos. Cassi e Luiz Antônio. Prazer em revê-los. O Bom, Rafael está hoje. entrando, mas ainda não conectou o áudio. E a Enilde está entrando também. Tá. Então, vamos acabar de aguardar o Rafael e a Enilde. Ô, Rafael. Rafael, boa noite. Oi, Olá, Rafael. Oi, Enilde. Enilde, boa noite. boa noite. Rafael, ainda você está no mudo. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Boa Quanto, noite. quanto Boa tempo? Sim, noite. que bom. Como é que está o Chico, Então, gente? Notícia do Chico? Então, eu falei com a Clara agora há pouco, ela disse que ele está bem, não entrou em detalhes. Diz que está. Ela até comentei com o pessoal, ela disse que ele está bem paparicado lá, que ele está gostando de ser paparicado. Mas falou que está bem, não entrou em detalhes assim. E diz que tem uma enfermeira brava lá também, que está segurando. bom, gente, dando início à nossa reunião mensal do Todos pelo Bem Comum, né, nosso núcleo de reflexão e ação, nas reuniões mensais a gente vem apresentando aí algumas rodas de conversa. Em, em julho nós tivemos, não, em agosto nós tivemos a Cláudia Mogadoro falando sobre o Cineclube, né? Depois, no mês passado, a gente teve o Francisco Pinheiro falando sobre a roda de conversa Diluir Bolhas, né? E como entender a polarização e tudo mais. E hoje a roda do Legislativo foi convidada para apresentar. Então, a cargo dessa apresentação ficou o, o Zelito Sampaio, né? Que- Cadê o Zelito? O Zelito está aqui na- do meu lado aqui no vídeo, pelo menos do lado direito. E o Luciano, que faz parte do movimento do combate à corrupção eleitoral, que é interessante a data, que estamos próximos aí a menos de uma semana do primeiro turno das eleições, porém difícil para muitos participarem por conta do envolvimento nas campanhas, né? Mas a gente achou que era oportuno fazer ao invés de deixar em branco. Então, eu, eh, Zelito, você pode iniciar o processo e depois você vê o melhor momento para introduzir o próprio Luciano aí na questão. Com vocês, a palavra, então. Zelito e Luciano.
Oi, Zelito. O meu deu uma caída aqui. Já voltou? Estão Já. ouvindo? Esse é o horário pior que tem. Bom, eu não ouvi o que você falou, Celso. Você abriu a palavra? Isso. Abri a palavra para você e para o Luciano para dar a introdução e o início da apresentação da roda do Legislativo. Se vocês quiser apresentar um pouco como é que funcionou essa roda de conversa e os eventos que vocês fizeram, e depois o Luciano nos ajuda a ver como é que está a questão da corrupção eleitoral e outras coisas que o Luciano queira dizer. Aliás, queremos agradecer, Luciano, a sua presença aqui, trazendo a luta aí de vocês para que a eleição não seja tão deturpada. Bom, eu fui dar uma olhada nos números, né? E vocês sabiam que nós fizemos um ano de grupo do Legislativo? O grupo foi aberto 18/7. 18/7/23. A gente já fez um ano discutindo isso, conversando, então foi uma ação muito grande, um ano de ação, né? Deu umas, eu fiz a conta assim mais ou menos por cima, deu umas 30 lives que nós fizemos, que pegou muita gente, Gilberto Carvalho, Genuíno, Erundina, quem mais? Adriano Diogo, Thelma de Souza de Santos, Nabil, o Luciano. Então, nós fizemos várias lives com gente muito legal, gente muito boa. E nós começamos a live dia 4/9. Tá? Então, faz um ano que nós estamos conversando sobre isso, fazendo roda de conversa sobre o legislativo. Só para dar uma ideia de como foi o processo, né? Então, nós começamos conversando como roda de conversa sobre a questão do legislativo. E aí a gente começou a pensar o que era, o que não era, como que é, tal, e resolvemos fazer uma ação. A ação foram as lives que nós os pré pessoas do partido. Zelito, Oi. está falhando um pouco. Tira o seu vídeo, que aí a gente consegue ouvir pelo menos o áudio sem interrupção. Deixa eu tirar outras coisas que estão por aqui. Aí está carregando. Vou desligar os outros. Eu mesmo tirei o vídeo. Você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Eu estou tirando Então, tudo. agora acho que você está sem o vídeo. Acho que poderia continuar para ver se melhorou. Tirei tudo que Pode. estava aberto aqui. Zelito, tá bom, já para de tirar, senão daqui a pouco você vai tirar a tua voz também, e daí é o máximo de economia, mas daí não funciona. Tirei tudo agora, vou ver. Então, dá sequência. Bom, e nessa história toda começamos a falar com pessoas que seriam de partido para dar uma introdução a esse processo no partido, começarem a pensar nisso em relação ao partido. Então, falamos com muita gente do partido que nem era candidato, nada, vários lives conversando, que aí entrou o Donato, que seria o responsável pela campanha, e outras pessoas que nós chamamos para conversar sobre essa questão. Daí, quando começaram os pré-candidatos, nós começamos a chamar principalmente os vereadores. A gente está tentando
colocar sempre o prefeito, o candidato a prefeito e o candidato a vereador para tentar fazer essa união para os prefeitos valorizarem o papel do vereador. Então, nessa briga toda, nós conseguimos falar com bastante gente. Falamos no Brasil, eu não consegui ver a quantidade de cidades que a gente falou, mas acho que foram umas 20, não, Miriam? Você acha que chegamos a umas 20 cidades com deputados e tal? Eu tenho ideia que seria mais ou menos umas 20 cidades que nós conseguimos alcançar. Aí, quando estava o pré-candidato, nós atuamos também para forçar uma relação forte entre o prefeito, entre o executivo e o legislativo, colocando o poder do legislativo em questão, tentando passar essa ideia. O prefeito não faz nada se não tiver o legislativo, se não tiver o apoio do legislativo. E essa ideia mexeu bastante com as pessoas com quem nós falamos, entenderam bem essa questão. É diferente, a gente percebeu bastante também a diferença de cidades pequenas e cidades grandes. O Francisco, né, que trouxe, como é que chama? Lá é Embu das Artes. Mairique e São Roque. São Roque. Também deu para ver muito a questão como é que funciona as eleições no interior, né? Até a questão de compra de votos, né? Nós falamos com outras cidades pequenas também. Como é que eu vou denunciar a compra de votos que, se no dia seguinte vou comer uma pizza e encontro com o cara que eu denunciei, né? Então, nas cidades pequenas, a coisa fica complicada fazer essa denúncia, né? Então, precisa achar um outro jeito de pegar essa questão. Aí o Chico, passando rapidamente, né? O Chico criou a tal da 3 palpites, né? Que o palpite era entender o poder do legislativo, que o executivo não pode fazer nada sem a eleição do do legislativo, e começamos a conversar sobre isso, e também da ideia de ter bancada. A ideia da bancada para tentar sair do partido único, né, para pegar o grupo todo em cima de uma bandeira. Então, nós discutimos muito isso, muitos gostaram da ideia, e começamos a chamar vereadores de vários partidos do nosso lado para tentar quebrar essa questão que nós percebemos também, que os vereadores ficam muito em cima do tema deles e fica muito individual, muito cada um brigando pelo seu pedaço de pão nessa confusão toda, e a gente perde o grupo, né? A gente perde que a gente poderia chamar de bancada, né? Então, vários deles toparam, mas eu não sei até que ponto isso foi bom, mas eu acho que foi uma boa educação em relação à democracia, de como isso funciona, né? E como é que funciona a bancada da bala. Ninguém liga para o partido, mas tem uma bandeira da bala, da Bíblia, do boi e tal, que se reúne em cima de alguma bandeira. Então, a ideia era essa. Por que não ter uma bancada do bem comum, uma bancada pensando no povo, tal? Então, surgiram várias ideias, tal. Agora, nós vamos ver o que rolou disso aí. E o último palpite era tentar eliminar as pessoas, os aproveitadores, que entra toda na questão que o Luciano vai falar. Nós começamos a apoiar e divulgar a questão da compra de votos, como é que funciona, o que tem que fazer nas cidades grandes, nas cidades pequenas, tal. E o pessoal, muitos deles, deu para perceber que alguns sentiram isso, sentiram que essa possibilidade pode acontecer. Ao mesmo tempo,
nós fizemos algumas lives relacionadas com assuntos pontuais. Então, fizemos sobre educação, fizemos sobre a questão do Rio Grande do Sul, da Das chuva, enchentes. das enchentes. Teve uma que nós fizemos que juntou muita gente de educação, também falamos, o negacionismo climático e a questão nuclear também. Então, a gente tentava colocar algumas questões pontuais dentro dessa conversa do poder do legislativo, né? O que pode ser o legislativo. Uma coisa que nós sentimos muito em alguns candidatos, principalmente os candidatos novos, é que o candidato novo, às vezes, que falava a sua fala de campanha e pegava sempre num assunto dele, que era a especialidade dele, claro. Era educação, era saúde, era LGBT, quem mais. E nessas questões todas, sempre falava que ele ia fazer isso. Que ele não vai lá defender a mulher ou a educação e tal, só isso. Ela vai ter que aprovar coisas do prefeito e, inclusive, aprovar os seus projetos. Então, não pode estar sozinho. Então, nós pegamos muito esse ponto de chegar. É acusado em algumas cidades lá, que o Francisco trouxe também, eles falaram, né? Eu ter 10% da Câmara é ter um candidato. Se eu conseguir colocar um candidato de esquerda, ele fica com 10% da Câmara. A Câmara tem 10 pessoas. Tá? Então, nas cidades pequenas, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar para frente nessa nossa roda de conversa, o que a gente vai fazer. Então, o Luciano, acho que pode falar agora como é que foi, como é que está a situação, se a gente está conseguindo. A gente estava perguntando para o Luciano, e aí, vamos pegar o Marçal e tal, como é que está essa situação, como é que está esse processo todo? E nesses Então, meandros. vamos lá. Fazer uma avaliação geral dessa discussão, né? Porque nós estamos discutindo isso há muito tempo. Mas eu acho que a gente tem dois cenários. Eu vou falar um cenário do que os políticos gostam de fazer, inclusive os nossos amigos de esquerda, que eles gostam de fazer o cenário do que é possível. Toda vez que tem uma disputa, vamos fazer o que é possível. Então, parece que a gente fica sempre fazendo o que é possível. E vai chegando um tempo em que a gente olha e fala assim, acho que o possível não é o suficiente, né? Mas vamos falar um pouco do possível. Depois eu vou falar da outra parte, além do possível, que era exatamente aquele sonho lá do Fórum Social Mundial, que o mundo melhor é possível, né? Mas do mundo possível, o que está acontecendo, existe aí um controle, um acompanhamento. Hoje até nós tivemos uma reunião com os observadores da OEA, que estão no Brasil, já estão aí trabalhando, e nos chamaram hoje para uma reunião, porque o MCCE também participa como observador, então tem gente espalhada aí pelo Brasil que vai trabalhar como observador. E nesse aspecto a gente observa, né, tudo o que está acontecendo e acompanha. Dentro dessa discussão que foi feita do legislativo, é a coisa mais evidente que tem, né? Quando a gente vê o Lula eleito, com a experiência que tem, com a aprovação que tem, não consegue promover e nem aprovar as políticas públicas que pretende implementar, porque está preso com o centrão, que é efetivamente quem decide aquilo que vai ser feito. Então, o legislativo hoje adquiriu uma importância muito grande e, com isso, a gente tem que gastar bastante discussão em relação ao legislativo. Isso não é uma coisa nova. Na eleição de 2018, nós já fizemos um debate grande sobre a questão do legislativo.
mas parece que é muito difícil, porque na eleição é óbvio que a discussão acaba ficando centralizada na eleição do chefe do executivo, né? Eu estava vendo hoje o limite de gasto para o candidato a prefeito é de São Paulo, na capital, o primeiro turno é de 65 milhões. E o vereador pode gastar 4, não sei precisar exatamente o número, mas a gente vê o tamanho, a grandeza que tem uma campanha para o chefe do executivo, né? E isso traz, então, todo esse enfoque e o destaque para a eleição do chefe do executivo. E aí depois ele tem que ir lá para a Câmara de Vereadores fazer a negociação e estabelecer a governabilidade e como é que ele consegue se articular. Com isso, o que a gente está vendo, e retomamos a campanha contra o compra de votos, exatamente porque isso está acontecendo de forma demasiada no Brasil inteiro. Foi ontem, ou eu acho que foi ontem ainda, que as notícias são tão rápidas que a gente até perde a noção da velocidade. Mas foi apreendido um avião em Manaus com R$ 1 milhão. Todas essas apreensões são feitas por denúncias anônimas, né? Então, teve apreensão em Rondônia, Roraima, e todas nesses volumes de dinheiro. Porque as pessoas sacam esse dinheiro do banco, e aí tem uma denúncia, a Polícia Federal vai lá e faz a apreensão desse volume. E para que esse dinheiro na véspera da eleição? Para comprar os votos lá no sábado ou no domingo e garantir a eleição daqueles que compram voto, né? Então, isso está acontecendo de forma muito grande, como acontecia no passado, voltou a acontecer. Isso tem alguns motivos por que isso acontece, a movimentação de dinheiro. Você tem o crime organizado, você tem emendas parlamentares em volumes nunca antes vistos, que traz uma movimentação de recursos muito grande para os municípios, né, com a Luciano, contrapartida de quem está levando a emenda, que parte é efetivamente feita, usada lá na obra e naquilo que tem que ser feito, e parte volta para o candidato, e isso vira dinheiro de caixa 2 para comprar voto, para fazer toda essa mobilização que acontece. Então, Luciano, nesse mundo possível, é Luciano, isso. só uma complementar. Você viu aquela propaganda lá de Rondônia, não sei das quantas, um deputado federal segurando um pedido de emenda para uma creche na cidade. E o candidato estava ali do lado dele. Ele falou: pessoal, se vocês votarem nele, nesse vereador, tal, não sei o quê, eu encaminho isso para vocês terem uma creche. Então, na cara dura. É a compra de voto por emenda parlamentar, né? É. Essa é outra situação que também merece um debate muito importante. As emendas parlamentares, isso se tornou a moeda de troca foi para a eleição passada e nessa está sendo também, porque o deputado e o senador, ele manda a emenda para a prefeitura, para o estado ou para uma organização não governamental, e ali ele está com a emenda comprando o seu cabo eleitoral, que é o vereador e o prefeito que vai ser eleito e que vai fazer a campanha dele em 2026. Então, é exatamente isso. O cenário é exatamente esse. É usar esse recurso para poder comprar o que a gente chama lá do coronel, que se chamava no passado, que Voto de hoje cabresco. que faz o controle político, né, das comunidades, das regiões, comprando aquele líder que vai fazer a campanha em 2026. Então, esse é o cenário que nós estamos. Tem muitas denúncias, né, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Até no Rio Grande do Sul, estavam usando as doações que foram feitas durante a tragédia para comprar votos, né? Então, todas as oportunidades que se tem, não tem coração, não tem empatia, não tem nada. É o uso de todas as formas possíveis para se comprar voto.
Então, esse é o cenário que nós estamos, e aí eu falo eu acho que a gente vai ter que pensar, porque a gente está sempre pensando como é que a gente consegue melhorar o sistema para ter uma qualidade melhor do parlamento, para, no resultado do parlamento, a gente conseguir fazer mudanças significativas para melhorar o quadro geral, né? Só que isso é como o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente não está dando conta. Por quê? Porque quem está com o controle efetivo da máquina e de tudo são aqueles parlamentares que são que têm um método, uma forma de fazer as coisas que retroalimentam essa corrupção. Então, a gente não chega nesse ponto. E aí eu queria falar para vocês de uma outra experiência que a gente tem, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que pensar. Tem a plataforma dos movimentos sociais, que se chamava Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. E depois de, acho que estamos chegando aí nos 18 anos, já 16 anos, nós decidimos trocar o nome para Plataforma dos Movimentos Sociais por um outro sistema político, porque esse sistema político já não atende mais, já não entrega mais o que a sociedade precisa. E nós vamos ter que repensar nesse sistema. Nós temos, inclusive, algumas propostas, já discutimos, tivemos já conversa com o Chico também concorda com com esse pensamento que a gente tem que mudar o sistema, mas isso é uma coisa mais para frente, mas a gente vai ter que pensar nisso, senão é enxugar gelo e a gente fica nessa situação de não conseguir efetivamente equacionar o problema e apresentar a solução e resolver, né? As eleições, nós conseguimos tirar, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós conseguimos tirar o financiamento empresarial, que era a cooptação de mandato através de quem mais podia das empresas, né? Era o abuso do poder econômico que comprava mandato mesmo. E aí fomos para o financiamento público. Só que nós não conseguimos, ao aprovar o financiamento público, nós não conseguimos fazer a contrapartida para que o financiamento público tivesse uma distribuição equânime, que os partidos tivessem democracia interna, que a distribuição fosse feita de forma contemplasse a diversidade, que pudesse fazer inclusão. E o dinheiro público hoje vai para o presidente do partido e a gente tem alguns cenários. Hoje eu até circulei uma matéria que mostra, você tem candidatos a vereador de São Paulo, candidatas, inclusive, e tem 4 milhões de reais para fazer a campanha, que é dinheiro do fundo eleitoral especial, enquanto os outros estão recebendo 10, 20, 30, né, 40 mil. Você tem outro com 4 milhões. Esse desequilíbrio, nunca a gente vai conseguir melhorar, porque o dinheiro vai para a presidência do partido e o presidente do partido decide para quem ele vai dar o dinheiro. E aí ele escolhe aquele que ele tem preferência, que tem alguma ligação, né? A gente não consegue fazer com que funcione de forma em que todos possam participar, pelo menos num nível de igualdade maior. A discrepância é muito grande, a desigualdade também na distribuição dos recursos é muito grande. Então, esse é o cenário geral. Não é nada animador, mas eu acho que a gente tem que pensar em formas de resolver essa questão de maneira mais contundente, mais firme, com mudanças mais significativas. Uma outra coisa que eu queria complementar, quer dizer, falando o que aconteceu, a gente está pensando no que a gente vai fazer daqui para frente, né? Então, uma das coisas que eu acho que a nossa roda de conversa deveria pensar, trabalhar e criar ações seria sobre essa nova forma, como é que chama? Outra forma. Outra forma da questão das Outro eleições. sistema político. É um outro sistema político, né? Outro sistema político. Inclusive aquele que a gente tem falado muito é sobre a votação em 2 turnos para vereador, né? O primeiro é sobre a ideia, depois sobre a pessoa. Então, eu acho que essa seria uma das coisas que a gente deveria conversar como roda de conversa, decidir isso,
e outra coisa é continuar nossa luta para convencer agora o público, né, o eleitor, da importância do vereador, porque ainda pode ser uma forma de você tentar barrar um pouco a compra de votos, é mostrar que o cara é importante, o cara decide, o cara atrapalha ou o cara facilita, sem entrar na questão da grana. Então, acho que essas duas coisas, em princípio, a nossa roda de conversa deveria conversar mais, trocar informação, inclusive com os exemplos que possam ter acontecido, quem ganhar a eleição, daqueles que participaram com a gente, outros grupos. Continuar. A gente precisa continuar, porque a ideia deles é, já falaram, é entupir o legislativo de gente de direita. A ideia é essa. E se acontecer isso, fica complicado, fica muito mais complicado para o próximo presidente poder fazer alguma coisa, se for do nosso lado. Se o Lula se candidatar novamente, e com a força que eles estão dando para ter novos legisladores, deputado, a Câmara, como é que chama lá, o mais alto lá, os senadores, tá? Estão catando senadores aí. Marçal é um, que vai virar senador fácil, fácil nas próximas eleições. Então, eu acho que a gente precisa, nesses 4 anos aí, bolar alguma coisa para ir pegando de pouquinho em pouquinho, formação do eleitor e essas coisas. Mas aí temos que discutir na nossa roda o que a gente vai fazer. Eu ia fazer um comentário que eu acabei esquecendo, que é assim, eu acho que tem isso que você falou, Zelito, realmente tem a ver. Se você vê, eu não sei se vocês assistem programa eleitoral, eu assisto o programa eleitoral, assisti todas as entrevistas do Roda Viva com todos os candidatos a prefeito de São Paulo, exatamente para poder acompanhar. E vendo a propaganda eleitoral, se você vê a propaganda eleitoral do PL em várias cidades, e eu vi em várias cidades também, não só de São Paulo, você vê o discurso sobre cultura, que é um assunto que eles não fizeram absolutamente nada, mas que já incorporaram essa discussão sobre a importância da cultura, candidatos fazendo campanha falando sobre a cultura, ou seja, temas em que eles nunca tiveram nenhuma participação, eles estão se apropriando desses temas para poder ter uma participação maior. E os vereadores, como eu disse, vão ser os cabos eleitorais de 2026. Então, eles estão montando essa estrutura para preparar a próxima eleição. Mas eu queria contar para vocês um exemplo para demonstrar o problema do legislativo. E vou citar o lugar, porque é público. É a cidade de Ubatuba, eu tenho uma participação grande lá, conheço bem, acompanho, e hoje eu recebi um inquérito. Nós tivemos em Ubatuba, a prefeita de Ubatuba foi cassada, ela é do PL, ela foi cassada, ficou 8 meses afastada, e lá no mês de maio, junho, ela, através de uma liminar, ela voltou e está disputando a eleição, é candidata à reeleição. Mas também foram afastados 3 vereadores, o presidente da Câmara e mais 2 vereadores. E hoje eu recebi o inquérito, a investigação desses 3 vereadores. E eu vou contar um pouquinho a história, rapidamente a história deles, para vocês, para a gente pensar essa questão do legislativo, como é uma coisa. Isso é Ubatuba, que é aqui do lado, né? Uma cidade importante do litoral norte. Um dos 3 era o presidente da Câmara, que é quem articulou a cassação da prefeita. A prefeita não é flor que se cheire, também tem problemas, mas o presidente da Câmara articulou isso. A investigação, que não tem a ver com a cassação da prefeita, é de que os 3 praticavam a famosa rachadinha, esses 3. Ou seja, o candidato que compra voto e se elege comprando voto, depois vai fazer toda sorte de situações que se possam imaginar. E esses 3 casos são assim. Eles foram denunciados pelo problema da rachadinha, eles praticavam a rachadinha, estão lendo o inquérito, mais de 100 páginas, um negócio enorme. O que aconteceu? Eles souberam que tinha denúncia,
e começaram a pressionar e fazer ameaça para as pessoas. Chegaram a mandar matar e mataram um dos denunciantes, que era o marido de uma servidora, que fez denúncias, ele era motorista de Uber, e assassinaram ele numa praia lá. Então, a investigação mostra que realmente o presidente da Câmara mandou, contratou o matador, mandou matar o denunciante, e os outros dois que faziam, tem o inquérito todo demonstrando a prática de rachadinha. Esse é o cenário que a gente tem espalhado pelo Brasil. Quem tem esse tipo de comportamento, imagina as ameaças para a prefeita, o convívio que é com esse pessoal. Então, a gente está efetivamente num sistema que dificilmente a gente vai conseguir algum resultado. É aquela velha história, né? Você não consegue mudar fazendo as mesmas coisas que você sempre faz. Então, era só para complementar essa minha fala aqui. Obrigado, desculpe a demora. Eu queria propor agora se a gente poderia abrir a roda de conversa para quem quiser fazer perguntas e questionamentos e aproveitando aí tanto o Zelito, que representa o Legislativo, como o Luciano, do movimento de, de combate à corrupção eleitoral. Se vocês concordarem, a gente abre a pauta aberta agora para a gente. Então, enquanto cada um pensa na sua pergunta, eu já aproveitaria, Luciano, fazer, dentro dessa linha aí dessa plataforma dos movimentos sociais por um novo sistema político, como que está a questão, porque se os próprios políticos forem votar um novo sistema, a coisa não vai rolar, né? E eu só queria acrescentar a questão de como a representação está ficando extremamente, quer dizer, enquanto vamos pegar o exemplo do agronegócio, por exemplo. Os grandes proprietários de terra, se chegar a 1% da população, é muito. Mas só que eles têm uma bancada tão forte que eles aprovam qualquer coisa no interesse deles. Pouco importa o país, né? Mas vou dar alguns exemplos. Então, agronegócio não paga impostos, porque eles vetam qualquer tentativa de colocar impostos. Por exemplo, agora estão discutindo lá os créditos de carbono, e ainda não está concluída a votação, mas, de qualquer forma, já foi pavimentado que eles são grandes poluidores também, mas eles não têm nenhum ônus pela emissão de gases de efeito estufa. Mas os créditos eles têm direito o máximo possível. Então, é o tipo da legislação assim em causa própria. Foi feita, isso na época do Temer ainda, foi aprovado a lei do RenovaBio, que tem um nome bonito, mas é uma simples transferência de renda dos combustíveis fósseis para o agronegócio, sem destinar nenhum centavo para o meio ambiente, sem contrapartida. Lei feita em benefício próprio. A questão dos agrotóxicos, que são profundamente danosos a toda a sociedade, também aprovado sem problemas, porque interessa para eles, e é um pessoal que só enxerga o curto prazo, né? A médio e longo prazo, eles também dão um tiro no pé, mas a visão deles é míope, né? No sentido assim de que vê só o ganho no curto prazo. Então, quer dizer, a mesma coisa acontece com as igrejas de linha, enfim, que também o objetivo é manter o povo sob cabresto e formar cada vez mais um contingente de políticos que defendem
enfim, as igrejas não pagarem, já não pagam impostos, mas também para tentar se aproveitar dessa situação para fazer mais negócios e por aí vai. Então, nós temos uma representatividade muito manca, né? E isso debilita demais a nossa democracia. Por isso que a gente tem dois pesos e duas medidas. A lei serve para o cara que não tem poder nem dinheiro e para quem tem como se defender, tem completa impunidade. E assim por diante, sem querer me estender muito. Então, é extremamente importante discutir um outro sistema político, né? De representação, principalmente, mas que o grande problema é como, porque vão querer fazer com os próprios parlamentares. Eu gostaria, se vocês já chegaram numa solução ideal para, enfim, dizer o estado da arte, como é que está essa discussão, para ver se a gente se anima um pouco mais. Respondo já? Sim, Então, realmente não tem solução fácil, né? Não tem fórmula simples. A plataforma ela discutiu inicialmente, nós tínhamos 5 eixos. Era democracia participativa, democracia direta, judiciário, comunicação, e falta uma aqui que eu não me recordo. Nessa discussão, tentar buscar o equilíbrio, né? O judiciário. Se o judiciário a gente não conseguir ter um judiciário democrático, aberto, participativo e transparente, a gente fica nessa discussão que a gente está hoje, né? A gente tem lá o super Xandão resolvendo os problemas, mas concentrando o poder, que enquanto está nos favorecendo, está bom. Na hora que isso virar para o outro lado, como foi na campanha do Bolsonaro, que ajudou a eleger o Bolsonaro, aí a gente não tem o que fazer. Então, a gente tem que trabalhar todos esses temas. A comunicação, a gente fez um debate muito grande quando era a questão das concessões, rádio, televisão. Hoje a gente tem um monstro enorme que são as plataformas, né? Tecnologia, inteligência artificial. Então, a gente tem muita discussão para fazer. Mas, lá atrás, a fórmula que nós tínhamos, que é o que acabou não resolvendo o problema no Chile, era a constituinte. E uma constituinte exclusiva, onde a gente teria que eleger constituinte específico para elaborar essa alteração, essa mudança. É engraçado porque nessa eleição agora, que nós vamos ter no domingo, tinha uma emenda constitucional que aprovou a possibilidade de consulta, né? Ou seja, um referendo, um plebiscito, onde a gente poderia fazer consultas. E nós não conseguimos viabilizar consultas efetivas, porque quando nós fizemos esse debate, as pessoas diziam que se fizer consulta agora, nós vamos perder todas. Ou seja, tudo aquilo que a gente lutou a vida inteira para conquistar, para poder ter uma democracia direta e fazer efetivamente essa participação, as pessoas agora têm medo, especialmente no nosso campo, têm medo porque se fizer, a gente vai perder. Eu estava vendo aqui, ainda ontem, a Carmen Lúcia estava no Roda Viva e falou: nós temos 5 cidades no Brasil, e mais de 5.000 municípios, nós temos 5 cidades que farão consultas ou plebiscito. 2 Lajeados do Rio Grande do Sul, Governador Edson Lobão do Maranhão, São Luís do Maranhão, São Luís de Roraima e Belo Horizonte. Só essas 5 cidades que terão consulta. Nem São Paulo, onde a gente tem uma boa estrutura de debate e organizações que têm um debate interessante, conseguimos viabilizar consulta do plebiscito. Imagina a gente fazer uma constituinte exclusiva, né? Que quando começou a discussão, depois da eleição, então, de Bolsonaro, esse assunto virou lenda, né? Ninguém quer saber de uma constituinte com esse parlamento conservador, com centrão. Se a gente fizer uma constituinte, nós vamos para o buraco. Então, realmente tem essa dificuldade, mas o Chico até discutia a questão que ele chamava de... Eu não lembro agora qual é exatamente a palavra,
Era a questão da consciência. Como é que era? A objeção de consciência. Objeção de consciência, onde você não é obrigado a fazer uma coisa que é absurda, né? Então, nós alinhamos isso na plataforma com a desobediência civil. A gente tem lá um grupo que discute desobediência civil, né? É a questão do soldado americano que tinha que atacar o Vietnã quando sabia que não tinha motivo nenhum para fazer a guerra, né? Então, a objeção de consciência era nesse sentido, de impedir que a pessoa seja obrigada a fazer uma coisa que é absolutamente ilegal, né? Então, a gente tem algumas discussões, alguma forma de tentar mudar. E isso faz parte de mudar o sistema. A gente vai ter o sistema representativo, isso que você está falando, é exatamente absurdo. Hoje nós temos no Brasil, a gente não tem mais um presidencialismo. A gente tem um semipresidencialismo ou um parlamentarismo, um subparlamentarismo, né? Não oficial, mas na prática é o que acontece. Tanto assim que o Lira obriga o Lula a mudar o ministro da Comunicação e colocar o ministro que ele quer. Obriga o Lula a exonerar o presidente da Caixa Econômica Federal e colocar o presidente que ele quer, né? Então, isso mostra que a gente está numa situação que é muito difícil. É óbvio que a gente tem que pensar que também tem a ver com o perfil de cada um dos presidentes, né? Esse poder do legislativo, especialmente da Câmara, do Senado também, ele aumentou com a Dilma, porque a Dilma ficou nas cordas com o impeachment, aumentou com o Temer, porque o Temer precisava do Congresso e tinha uma relação muito boa com o Congresso, mas precisava do Congresso para se manter, e o Bolsonaro entregou tudo exatamente para não ser cassado. Tinha mais de 100 pedidos de impeachment, então entregou. Agora, o Lula também não é um gestor, não é um chefe do executivo que vai promover rupturas, né? Ele, como bom sindicalista, é um negociador do ganha-ganha, todo mundo ganha, vamos negociar o que é melhor, e isso vai dando para o Congresso um poder que vira o parlamentarismo mesmo, que o Congresso acaba tendo um poder que deturpa, né? Deixa a coisa muito desequilibrada. Nós tivemos agora, recente, falando na questão eleitoral, nós tivemos a aprovação da PEC 9, a PEC da anistia dos partidos, que deu a anistia para todos os partidos que não cumpriram a cota das mulheres, que não cumpriram a cota das candidaturas negras. Os partidos não são mais obrigados a ter que cumprir, não tem que pagar as multas que eles foram. Isso tudo pela vontade do parlamento, em detrimento do interesse da sociedade. Ou seja, os parlamentares não se movem mais pelo interesse da sociedade. Eles se movem pelos interesses pessoais, por aquilo que eles entendem que é o melhor. Como você disse, é a bancada do agronegócio, é a bancada que consegue isenção de impostos, de tributos, consegue fazer uma disputa nos territórios onde eles têm invasão, né? Sem que se faça a aplicação correta da lei, ao garimpo ilegal. São todas essas questões que esses grupos acabam tendo um poder tão grande e não se consegue fazer a aplicação da lei da forma correta. E esse desequilíbrio é o que promove todo esse problema que a gente vive, né? Então, essa é a situação. Não tenho, respondendo assim, não tem uma solução imediata, a gente tem os caminhos e os apontamentos de onde a gente pode buscar uma equação que seria a melhor equação. O Chile fez a Constituinte, inicialmente foi um sucesso, e depois, na hora de homologar a Constituinte, foi aquela tragédia, né? Então, não tem receita, não é como bolo, não tem receita que vai dar tudo certo, a gente vai ter que encontrar caminhos, né? Eu acho que essas ideias, inclusive falta a lei de participação popular também é uma ferramenta que pode ser usada. Eu acho que todas essas ferramentas que existem de participação popular a gente pode trabalhar. Então é uma coisa que seria uma proposta para a nossa rede de
a nossa roda de conversa do Legislativo para a gente discutir e pegar um desses pontos e ir trabalhando criar alguma ação para continuar fazendo e apoiar todas essas outras iniciativas. Só aproveitando mais um pouco, Luciano, quais são os movimentos sociais que hoje participam do movimento ao combate à corrupção eleitoral? É isso que eu estou falando da plataforma, não é do movimento de combate à corrupção eleitoral, é outro grupo. O movimento de combate à corrupção eleitoral participa da plataforma. Na plataforma, você tem movimentos sociais. Se você entrar no site reformapolitica.org.br, hoje tem mais de 300 organizações que participam. Então, você tem coletivos do movimento negro, de mulheres, movimento de mulheres vários, movimento negro vários, indígenas, são mais grupos de participação social. Todos esses grupos têm participação social com o MST, com 99% grupos de esquerda, né? Tem muita participação de igreja também. Então, lá, reformapolitica.org, você tem lá, dá para ver lá as organizações que participam, os grupos. Ele é muito aberto, é uma discussão muito aberta sobre esse tema. Nós temos, inclusive, um encontro em dezembro, onde será feita a análise dos últimos 2 anos, com a eleição da novo grupo que faz a gestão. Eu participo da gestão também. Mas reformapolitica.org.br você consegue ver os eixos que são discutidos e também as organizações que participam e as ações que estão sendo feitas. Interessante. Bom, temos mais perguntas? O Rafael está com a mão. Queria trazer duas coisas. Nessa questão do grupo lá da plataforma, que tem vários movimentos sociais, e você acabou de dizer, que tem muita igreja e tem muitos grupos falsos. Eu digo isso porque, desde o tempo do governo Bolsonaro, tenho participado da plataforma de direitos humanos, onde ali, se você não juntar força de grupos e movimentos de luta, eles iam inflar e acabar com direitos humanos, né? E isso não ficou só lá no Bolsonaro, isso agora também a gente tem essas ameaças também em cima do governo Lula, porque no fundo esses grupos se organizam, é o grupo da bala, é o grupo da Bíblia, é o grupo conservador que vai, evidentemente, minando esses espaços. E também podem minar o espaço das questões de discussão de reforma política, né? Isso são ameaças claras que a gente tem, que, evidentemente, é minar por dentro, né? E é claro, isso era uma tentativa desde o período Temer-Bolsonaro, e também isso se estendeu no período, agora está presente nesse período, né? Só para colocar isso, que às vezes a gente tem que, nas plataformas, ter muito presente essa questão de tomar cuidado com esses grupos. Vem lá de uma igreja, quando você vai pesquisar, e nada. Eu digo isso porque o CEBI, eu faço parte do CEBI. O CEBI tem capilaridade em todo o país. E por fazer parte, ou seja, quando chega a época da eleição, nossa, é um monte de telefonema, de entrar em contato para poder apoiá-los, para poder fazer parte da, da nova gestão de direitos humanos. Ou seja, aí a gente tem que se organizar, evidentemente, para não deixar e não dar voto para esse pessoal, porque eles acabam conseguindo votos e aí, evidentemente, acabando com a plataforma. Mas eu queria só contribuir aí com a nossa conversa. Tenho sempre pensado que no cenário político, tanto nacional como local, a gente tem que
a gente tem que voltar a um trabalho fundamental, que é o trabalho de base, para poder formar consciência. Se a gente não fizer um trabalho de base, a gente não consegue. Eu tenho acompanhado aqui a campanha para vereador aqui em Maceió de um pastor da Igreja Batista, um pastor de luta, na luta contra a Braskem, na luta contra toda a mineração, na luta pelas camadas LGBT, ou seja, é alguém forte de luta, porém não tem todo o apoio, porque no fundo muitas vezes não interessa nem ao partido que esteja na Câmara, né? Mas e aí vai fazendo toda a sua campanha sem ter dinheiro, sem ter acesso. E qual é a grande marca da campanha? Trabalho de rua, trabalho de porta a porta, o trabalho, evidentemente, nos vários setores e também nas redes sociais, ou seja, nessa grande divulgação que é usando também essas armas, mesmo se não tem tanto dinheiro para isso, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho de base também utilizando esses diferentes espaços para poder trabalhar com a consciência política. E aí eu acho que tem dois instrumentos que a gente consegue chegar nessas camadas, né? É produzindo pequenos podcasts, no máximo de 10 minutos, no máximo poucos minutos, que vai dando pílulas de conscientização e não fazer isso só pensando na época de eleição. Tem que fazer isso no processo de conscientização política. E segundo, junto com isso, pequenos vídeos educativos. Então, se a gente trabalhasse e focasse nesse instrumental, para além de eleição, mas esse para além de eleição é formar a consciência política de vários grupos. Esse é um pouco que eu tenho pensado, acho que para jogar aqui. Oi, Zelito, Celso, posso colocar? Sim, claro. Tudo bem, boa tarde para todas e todos. Acompanhando também a colocação do Luciano, e a necessidade que vocês colocaram de educação popular, apesar de que o Luciano colocou que a gente não deve fazer as mesmas coisas que já fez, mas eu estou lembrando aqui, a partir da fala do Rafael, dos plebiscitos populares, né, que foram formas de conscientização e pedagogia, de chegar no boca a boca e dizer, olha, nós estamos fazendo tal plebiscito, olha, avalie o que está acontecendo, né? O último plebiscito que nós fizemos foi sobre a necessidade de uma constituição, de uma constituinte, uma nova constituinte, e a gente chegou a apresentar esse tema para a Dilma e ela não levou para frente, e agora a gente analisando a experiência do Chile, a gente fica também numa pergunta, mas que temas seriam fundamentais para esse trabalho, né? Para um novo plebiscito, por exemplo, pensando fora do período das eleições, durante as eleições e assim por diante. O que agarraria, né? O que movimentaria e traria a paixão pela luta, né? Qual seria esse tema? Talvez fosse também um trabalho a ser pensado e talvez também mesmo junto à plataforma, né? Quer dizer, podemos o que colocar como plebiscito? Agora, nesse sentido, também a gente tem duas coisas assim, dois temas mais práticos. Um seria conseguir a aprovação no Congresso da possibilidade de assinaturas digitais para processos de leis, né? Para leis de iniciativa popular, para projetos de lei de iniciativa popular. Esse projeto já está pronto, ele quase foi aprovado, a gente acompanhou com o MCCE, quase foi aprovado 22, 20, eu não me lembro bem, Luciano, mas a gente chega lá, o projeto está pronto e não conseguimos que ele fosse aprovado, quer dizer, projetos de lei de iniciativa popular, eles poderiam ter assinaturas digitais, né? Porque tanto a Lei 9840 como a Lei da Ficha Limpa, as duas leis que nós trabalhamos
a partir de todo o trabalho do Chico na Comissão Brasileira de Justiça e Paz, lá em 1998, assim por diante, foi a coleta no papel. Agora, hoje, isso parece assim praticamente inviável, a gente conseguir essa coleta no papel, principalmente porque a gente não tem a capilaridade da igreja que a gente teve naquela época, né? Porque a gente sabe que 90% das assinaturas, dos apoios aos projetos de lei foram conquistados dentro das comunidades. Agora, entendo a possibilidade de assinaturas digitais a projetos de lei de iniciativa popular, nós daríamos um passo grande. E é uma coisa bem específica, né? E aí o Luciano poderia também comentar, porque, por exemplo, para você abrir um partido, hoje você tem possibilidade de assinatura digital. Então, se para abrir um partido você consegue assinatura digital, por que para projetos de lei de iniciativa popular você não consegue? E nessa perspectiva de projetos de lei de iniciativa popular, a gente já tem pronto também, a partir do MCCE aqui de São Paulo e do do Ministério Público de São Paulo, um projeto de lei que assegura, não está apresentado, mas ele está redigido, que assegura 50% das cadeiras do Legislativo para mulheres, e desses 50%, 25% para mulheres negras, né? Esse projeto está pronto. Tem um grupo que tenta levar isso para frente, quer dizer, seria o caso a gente também encaminhar esses, se fossem esses os casos, são sugestões aqui para a gente ir pensando, porque tanto a Lei 9840 quanto a Lei da Ficha Limpa, elas não chegaram num congresso, era um congresso um pouco mais aberto do que esse que nós temos, mas também é um congresso que a gente teve que trabalhar. A própria presidência da CNBB esteve presente durante a votação, né? O secretário-geral da CNBB estava lá na aprovação da Lei da Ficha Limpa, ele estava presente lá na discussão. E, de certa forma, por exemplo, agora, com relação à lei complementar, ao projeto de lei 192, né, o MCCE conseguiu, conversando, né, que a CNBB se manifestasse. E o Senado segurou. Quer dizer, aparentemente, essa pressão favoreceu, né, essa situação. Favoreceu essa atuação também do MCCE, essa segurança. Então, quais seriam as minhas sugestões? Plebiscito popular, projeto de lei sobre cotas para as mulheres no Legislativo e conseguir aprovação para projetos de lei de iniciativa popular da assinatura eletrônica. Isso pensando assim depois. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, encaminhar, a campanha contra a criminalização dos movimentos sociais, ali com o encaminhamento com o FUNARI, a gente insistiu muito e levou para frente a ideia da bancada por tema. Como foi colocado aqui? Vamos formar no Legislativo uma bancada, não é? De vereadores ou vereadoras que tenham interesse e que trabalhem pelo mesmo tema. Então, aqui nós fizemos, está para sair, ou já saiu, deve ter saído hoje, eu não tenho aqui exatamente, mas uma lista de vereadores e vereadoras que se comprometem a, se eleitos, né, trabalharem pelos direitos humanos. Então, você conseguiu de partidos diferentes, né, mas tendo um tema naquela ideia que as rodas de conversa foram sendo trabalhadas, né? No sentido de se formar uma bancada. E ali a gente ampliou um pouco mais a ideia, no sentido de que, após as eleições, candidatos e candidatas que também se dispuseram a trabalhar pelo tema, caso eleitos, que não foram eleitos, que também participem, que a gente mantenha esses grupos, não é? Então, a ideia era a bancada,
Então, vamos lá, bancada de direitos humanos, mas supondo que dos 10, 12 candidatos que nós indicamos, 3 apenas sejam eleitos. E agora os outros? Então, vamos tentar organizar esse pessoal, né? Então, isso ficou uma ideia que foi trabalhado na campanha contra a criminalização dos movimentos sociais, que a gente se reúne toda semana, é aqui de São Paulo, para quem não tem o contato, né? E que veio, essas ideias surgiram a partir, eu acho que, de todo o trabalho das rodas do Legislativo, né? Que foram feitas desde o ano passado. Era um testemunho, assim, de que como uma coisa pequena, mas foi feito. Era isso, então. Nossa, quantas ideias tem para os próximos 4 anos para a roda de conversa do Legislativo? Eu achei interessante essa questão de nós fizemos um esforço, vamos continuar nesse esforço para fazer as bancadas. Já tem essa ideia do, do Funaro, tentar fazer bancada, verificar as pessoas que não entraram, né? E muitos são coletivos, né? Então dá para continuar, dá para trabalhar nesses coletivos que não entraram nessa para apoiar, para ver a lei esse plebiscito. Eu acho como você falou, Cassié, e o Rafael também falou, é treinamento de democracia, né? É um treinamento para ver como é que funciona a democracia, que a gente tem um certo poder, o povo tem um poder também para mudar as coisas e usar isso, porque daqui a pouco são eles que vão estar usando essas coisas contra a gente. Ah, nossa, surgiu uma porção de coisa aí, ainda bem que está gravado, amiga. A gente rever. Eu reforçaria, Zelito, por exemplo, a Carmen Lúcia, o Luciano também fez referência ao depoimento dela na Roda Viva, e acho que valeria a pena retomar. Quando falaram da. Eu acho que uma das leis da ficha limpa, acho que foram com relação à ficha limpa, e as modificações que o Congresso estava introduzindo na lei da ficha limpa, ela foi muito clara. Quando você tem leis de iniciativa popular, nós precisaríamos pensar em legislação que proibisse a modificação desses projetos de lei de iniciativa popular, a não ser com plebiscitos ou referendos. Quer dizer, eu tenho que voltar para o povo e perguntar: olha, essa lei veio de vocês, vocês querem que mude? É por aqui que a gente tem que mudar? Ela foi muito clara nessa posição. Achei interessante porque é alguma coisa que tem, de vez em quando, surge nas discussões, mas que ela já entendeu que é importante, ou percebeu, ou a gente tem uma referência dentro dos tribunais que é significativa, né? Não sei se Eu queria também acrescentar alguma coisa. A grande preocupação que nós temos que manter constantemente é a educação política. Então, todos os instrumentos de educação política que nós pudermos contar, eu acho que a gente tem que usar. Realmente, educação política é um trabalho que aparentemente é um trabalho de formiguinha, mas que tem realmente muita possibilidade de ter sucesso e de ter resultados positivos. Então, procurar, através de grupos que estejam sintonizados com a nossa proposta, cativá-los para que determinadas propostas, determinados projetos sejam postos em prática com a parceria com esses grupos. Às vezes a gente tenta alguma coisa muito isoladamente. Se nós colocarmos como prioritário a capacidade de procurar o outro grupo que tem a mesma ideia, que tem a mesma proposta, que pode se associar conosco, a gente pode ter um aumento na possibilidade de sucesso de alguma conquista junto à população, no sentido da formação política, que trará resultados. Porque nós não podemos ficar pensando realmente em mudar a situação através de uma mágica. Não há mágica para isso, não há bala de prata para isso.
esse Congresso que está aí, ele vai continuar sendo daí para pior. Nós não temos perspectiva de melhorar isso através de acaso. Nós temos que pensar em mudar isso através de base, através da base. A base é muito importante. Nós temos que pensar em todas as formas, não na época da eleição, mas durante todo o período não eleitoral, em como é que nós podemos fazer para que haja a formação política do maior número possível de pessoas. Isso daí é o que vai dar contingente para que haja possibilidade de mudança, de políticos eleitos com a formação de. E nós temos aí, hoje já foram dadas várias sugestões, vamos explorar cada uma delas e ver o que é fazer, o que é possível fazer. Eu acho que nós temos que insistir com aquelas pessoas que estão acreditando em mudanças e que estejam desanimadas. Vamos tentar fazer algum trabalho no sentido de reaproximá-las e tentar fazer com que elas voltem a colaborar conosco nesse processo de educação política. Bom, a Beth está pedindo a palavra, só que o Luciano disse que daqui a pouquinho já tem que sair, né, Luciano? Então, quero agradecer muito a sua presença aqui entre nós, Luciano. Com certeza você contribuiu muito para o debate e para esclarecer muita coisa aí. Então, muito obrigado. Agradecimento, acho que todos estão agradecidos pela sua presença e participação aqui no nosso meio. Valeu muito. Obrigado, E Luciano. eu também, Valeu. antes de passar a palavra para a Beth, a Beth também participa da roda do Legislativo, né? Ela pode também dar sua contribuição. Eu só queria juntar o que o Rafael falou da consciência política, né? Dessa formação política que não pode se restringir só ao período de eleição, muito pelo contrário, é um processo contínuo e que o Luiz Antônio também enfatizou. Eu queria também lembrar que na Unimútua a gente tem o Cineclube e é um instrumento muito eficaz, muito poderoso para essa consciência política. Sempre que, a partir de um filme, a partir de alguma coisa que suscita discussão, acho que ajuda para não ficar só no, no falar, mas acho que tem cenas, claro que tem que ser bem escolhidos, mas tem cenas que já fazem o trabalho de 50%. Os outros 50% é através da discussão daquele assunto que as pessoas vão, vão adquirindo essa consciência. Então, só queria lembrar isso daí. Mas, Beth, com você a palavra. Gente, desculpa eu estar entrando agora, eu estava numa reunião. Desculpa, Beth, mais uma coisinha. Eu não sei se o Luciano, por ter que sair, se quer fazer as suas considerações finais, se ficou mais alguma coisa, só para... Só um minutinho, deixa eu agradecer ao Luciano, antes dele fazer as considerações finais, a todo o apoio que ele nos deu na roda do Poder Legislativo. O Luciano foi um companheirão. Muito obrigada, Luciano, e espero que você esteja com a gente o ano que vem, viu? Vou ficar no seu pé. Ok, Beth. Bom, eu quero agradecer aqui a participação. É sempre bom conversar e ouvir as ideias, né? A gente tem que fazer uma construção, né? E é importante a gente trocar as ideias para ir vendo os caminhos que a gente precisa buscar. Então, estamos juntos e misturados. Estou à disposição de vocês na nossa luta aí que continua, né? É mais uma eleição. Isso não vai mudar a nossa vida. É um ponto e um passo importante, mas a gente tem muita coisa para fazer. Então, vamos continuar a nossa construção aí, dando a nossa contribuição. Eu sempre falo que o Chico, eu falo isso para a Cassi, de vez em quando a gente fica desanimado, a gente fala, ó, Cassi, não dá para desanimar, porque a gente olha para o Chico e fala, não tem jeito. Enquanto a gente tiver condições, a gente tem que ir remando, porque a luta realmente não é fácil, mas quando a gente vê a disposição que o Chico tem, a gente fala, não, eu não posso parar, eu não posso me desanimar, eu tenho que continuar a luta. Então, é isso.
Uma boa noite para vocês e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigado, Boa Luciano. noite, obrigada, Boa Luciano. noite. Beth, com você a palavra, então. Oi, gente, boa noite. Desculpa o atraso, eu estava numa reunião de campanha do Nabil, eu estou na campanha do Nabil, e foi uma reunião que me deixou muito feliz, porque o Nabil é um cara que acabou de dizer que, eleito ou não, vai continuar com as conversas, com tudo. Ele é um cara que está ali dentro de tudo que a nossa roda, né, Zelito, Miriam, Francisco e Celso, e quem mais estiver aí, que a roda do Legislativo tanto lutou, né? E quanto ao Chico, a gente não pode parar, porque a gente tem que deixar um mundo melhor para o Chico, né? Bom, gente, eu não sei o que vocês falaram, eu cheguei agora, só que essa roda do Poder Legislativo é uma roda que eu tenho muito carinho por ela. E é uma roda de um pessoal muito legal, é um bando de gente inscrito, mas o núcleo ali mais forte é um núcleo muito combativo, muito junto, muito unido. E eu acho que a gente aprendeu muito durante esse ano, e eu acho que a gente ensinou também, tá? Eu tive muito retorno dessas nossas lives, né? Eu acho que a gente plantou uma sementinha que a gente deve continuar, tá? E aquele companheiro que estava junto com a Cassi, ele tocou numa coisa que, para mim, é Luiz Antônio, fundamental. Luiz Antônio. Luiz Antônio, é fundamental a formação política. Eu sei que aqui é um grupo suprapartidário, mas eu sou petista, ajudei a fundar o PT, e eu acho que o PT está se afundando desde o momento que ele abandonou os núcleos de bases, onde a gente fazia a formação política, tá? Eu acho que a formação política é essencial, e hoje a gente tem 1000 maneiras de fazê-lo. Como o Celso já falou na nossa roda de conversa, e eu acho que a Unimútua é uma coisa muito rica para a gente fazer essa formação política, né? Então, o que eu quero pedir, eu não sei aqui em que ponto vocês estão, é que nós, da roda de conversa do Legislativo, que continuemos com essa nossa roda, porque ela é muito importante, ela é uma semente muito valiosa. A gente teve alguns percalços, eu não sei se o Zelito já comentou, fez os comentários que eu tinha feito com ele, as críticas que eu fiz. Você fez, Zelito? Não, eu dei um relatório geral das mudanças que aconteceram, algumas boas, outras ruins, mas Por quê? Porque a gente começou com aquela história da maioria, né, no legislativo. Eu acho que isso é fundamental. Aí, de repente, a gente já mudou de assunto, depois mudou de assunto de novo, mas tudo bem. Foi uma coisa do momento, né? Eu acho que essa nossa roda, ela é fundamental. Ela teve muito retorno, a gente fez lives muito boas, e eu acho que a gente deve continuar com ela, né? E certamente com o nosso candeeiro, que é o Chico, né? A partir do próximo ano, porque agora a gente tem um recesso, tudo, a eleição, está todo mundo muito envolvido com isso. Então, a gente deve voltar com isso e nos prepararmos devagar, porque vai devagarzinho, gente, é uma coisa que vai longe, e para a gente, para as eleições de 2026, e ver se a gente também meter na cabeça das pessoas que eleições são importantes, mas ela não é só a única coisa. Nós temos muitas transformações a ser feitas. Eleições são apenas um instrumento. A gente usa isso, mas ele não é o único. Tá bom?
Então era isso, e vai estar gravado, né, Miriam? Eu quero depois ver a gravação, que eu acho que eu vou aprender muito com vocês. Obrigada, boa noite. Celso, e Ei, acho que essa reunião está servindo para o que nós vamos fazer daqui para frente. Então, essas ideias todas, acho que a gente vai ter que discutir, fazer a nossa roda de conversa sobre essas ideias e fazer uma estratégia aí, como que a gente vai fazer nesses próximos 2 anos, porque a coisa vai estar feia. A ideia deles é encher o legislativo de gente de direita. Como que a gente vai encarar isso aí? bem, pessoal, são 21h01. É hora da gente ir encerrando. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer suas considerações finais. A Enilde está levantando a mão. Então, se tiver mais alguém, a gente faz agora uma, bem rapidinho para não, que a gente precisa caminhar para o encerramento. Enilde? É só uma sugestão que eu queria dar, concordo com as ideias da mudança do sistema e da formação política da população ao nosso redor. Eu acho que a gente podia tentar usar esse veículo que temos, o site e as intercartas, para colocar para as pessoas projetos de lei dos vereadores, por exemplo, ou dos deputados, mas nós estamos falando de vereadores, eu entrei no site onde se pode ver isso e colocando para as pessoas comuns, não estão na batalha, e elas podem ter acesso aos projetos de lei que os vereadores apresentam, mesmo aqueles que não foram aprovados, porque isso dá uma ideia do trabalho realmente que eles estão fazendo. Durante a campanha eleitoral, existem as promessas, as colocações das ideias, como a pessoa pensa e tudo bem, mas depois, na prática, no cotidiano do legislador, quais são os projetos de lei que ele está apresentando. Isso não é difícil da gente fazer, mas a população não sabe que tem acesso a isso, para conhecer aquela pessoa, o que realmente ela está fazendo no cargo para o qual nós elegemos. Era isso, era essa sugestão. Ô, Celso, apenas reconheço que está na hora de encerrar, mas eu queria fazer uma lembrança. Outro dia, o Frei Beto me disse que realmente a saída dele do governo Lula foi motivada pelo fato de que o PT havia abandonado a formação política do povo. Então, realmente, isso é importantíssimo. Nós temos que ter isso no nosso horizonte de trabalho. Nós temos uma situação, talvez seja um caminho que possa ser aberto. Temos a reitoria da PUC agora eleita com uma pessoa muito próxima a nós, né? É um membro do Centro Santo Dias, uma pessoa que foi presidente do Centro Santo Dias, mantém como associado nosso. Ele pode também, através de conversas nossas com ele, poderíamos pensar também qual é o papel da Universidade Católica nessa perspectiva de reforçar a educação política. Então, podem surgir ideias novas. Vamos tentar procurar aproveitar dessa situação, do fato dele assumir a reitoria da PUC, para ver qual é o papel da PUC nesse papel de educação política do povo de São Paulo. Ok, Luiz Antônio, é uma ideia, realmente é um Quem que é, espaço Zilito? Quem importante. que é, Luiz Antônio? Quem é? Foi presidente do Centro Santo Dias, antes do Luciano, foi o Vital Serrano. E o Vital Serrano está com a nomeação feita já no Vaticano, aprovada, e ele foi indicado pelo cardeal como reitor,
E a vice-reitora é uma professora de história também interessante, uma pessoa também muito interessante com relação à educação. Então, teremos uma dupla de pessoas que algum contato conosco e já alguma relação que temos possibilidade de, pelo menos, dialogar qual é a perspectiva que eles têm como reitor e vice-reitor da PUC, nessa perspectiva de colaborar em São Paulo com a educação política do nosso povo. Eu estou em É o reunião. Vidal, né? Vidal Serrano. Tá bom, Sérgio, estou em reunião. Pois, já estamos terminando. Beth, Estou você está com a mão, encerrando você tá aqui com a a mão reunião. levantada ainda? Ai, eu esqueci, gente, Ah, tá desculpa. bom. É que Então, pronto. Já vai. Bom, gente, podemos dar como encerrado, então, a Ótimo. reunião? Com muita Agradecemos, então, a presença e participação de todos aí, a contribuição da Roda do Legislativo, o Zelito, a Beth, e também o Francisco, Luciano. Luciano, Francisco, Francisco, Enilde. o nosso querido Estrela Solitária, tirou Então, São Paulo, hein, muito obrigado garoto? muito obrigado a cada um, e uma boa noite a todos. Um grande abraço, gente. Valeu. Valeu, ótimo. Até Tchau, mais. tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.